HTML e JavaScript para poder desenvolver esse projeto aí, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Como já é de costume, né? Para que eu não precise aqui ficar digitando feito tonto, vamos colocar, vocês já sabem fazer isso, né? As tags, vocês já sabem fazer isso. Coloca a head, a body. Ok. Está montada a estrutura. Tá. Opa, o que eu errei? Verdade, desculpa aí. Foi mal aí, cara. Foi mal aí. Certo? Desculpa aí. Ó, isso daqui vocês já sabem. Eu vou fazer aqui mais passo a passo, relembrando alguns conceitos. Mas basicamente estou trabalhando igualzinho da semana passada, tá? No cabeçalho, segue padrão de caracteres do TF8, certo? Porque a gente está trabalhando com página em português. Temos aqui um título para a página, então, sei lá, página de cadastro. E eu estou adicionando nesse momento já a biblioteca do Bootstrap, porque eu estilizei todo o meu projeto com o quê? Bootstrap. Beleza? Nada mais é do que uma biblioteca do CSS. Ok, o que eu vou ter aqui no meu corpo, gente? Olha só, o que eu montei aqui. Aqui no corpo eu já tenho já tenho aqui o corpo do meu projeto já baseado na estilização do Bootstrap, certo? Então, olhando essa primeira parte, ó, vou colocar aqui, já vou colocar as tags também. Aqui para fechar bonitinho, faltou fechar um body aqui, ó. Aqui. Nesse momento, eu coloquei aqui uma... Esse H4 é como se fosse uma label numa classe do Bootstrap, certo? E coloquei um título aqui, ó. Sistema e cadastro, não, de cadastro, né? Beleza ou não? Tá tranquilo até aqui? Em seguida, o que tem de novidade aqui nesse momento, né? O que tem de novidade aqui, gente, é que eu acrescentei, só que antes de passar, né, esse forms, eu já vou colocar 3 divs aqui, e dentro dessas 3 divs que eu vou estar trabalhando aqui, vou acrescentar mais 3, eu coloquei uma label, que vai representar esse cara aqui, ó, o nome do produto, seguindo aí a estilização do Bootstrap, tá? Vocês já conhecem. E eu coloquei um input do tipo de texto, que é um campo de texto, obviamente. O nome e ID chamei aqui de produto, tá? Só o ID que já basta, nem precisaria ter o name aqui. Estilizei ele com uma classe do Bootstrap e coloquei um placeholder. O placeholder é nada mais nada menos do que uma etiqueta dentro do formulário que é para indicar para o operador o que ele vai ter que fazer, né? Tipo, no caso, digitar um produto. Certo? Isso aqui é mais perfumaria, né? A gente sabe que isso aqui não é um texto, é como se fosse uma marca d'água na caixa de texto aí. E eu coloquei mais um comando aqui em HTML, que é o required. O que isso aqui seria esse cara? É um campo requerido, é um campo obrigatório. Toda vez que você coloca essa sintaxe aqui no HTML5, ele faz com que o formulário fique obrigatório para preenchimento e não pode ser vazio. Beleza ou não? Eu fiz isso, gente, com essas 2 divs aqui, seria esses 2 formulários. Tanto o nome do produto quanto a quantidade segue o mesmo padrão aí, tá? Pô, professor, mas como que a gente fez na aula passada? Deixei até um vídeo para vocês lá, da aula passada. Eu posso simplesmente colocar um input simplão, certo? E depois a gente manda o ChatGPT estilizar ele com Bootstrap. Tudo bem ou não? Ok? Você pode fazer isso. Se você não lembra como fazer isso, na aula eu expliquei detalhadamente como você cria esse formulário e deixa ele bonitinho, né, filho? O que está diferenciando aqui é que eu coloquei um required nesse cara.
É a única diferença. Em seguida, pessoal, numa outra div, eu coloquei mais um input, só que nesse caso aqui o input, ele é um submit, não é um button. Tem uma diferença entre o submit e um button. Tá? O button ele é um botão simples para você poder chamar uma função JavaScript, por exemplo. O submit ele é nada mais nada menos do que um botão para você poder fazer uma chamada, tá, de um forms do PHP. O que seria esse forms, professor? Uma requisição do tipo post ou get que eu posso estar utilizando para poder salvar alguma informação no banco de dados, por exemplo. Tá tranquilo até aqui? Tá. Bom, já está entendido isso. Agora eu estou trabalhando aqui com uma nova tag. Né? O que seria essa nova tag aqui? Essa minha nova tag aqui, gente, seria uma tag do tipo form. O que esse form vai fazer? Ele tem que ter uma ação. Qual ação? Ele vai executar um script em PHP. Certo? E esse script em PHP, ele vai estar armazenado num arquivo, que eu chamei aqui de salvar.php. Que tipo de método que ele trabalha? Post ou get? No caso aqui é post. Vocês viram isso aí, tanto post quanto get. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma requisição do tipo post. Por quê? Porque eu quero fazer uma chamada em PHP lá no meu servidor, e essa chamada, ele vai chamar um arquivo, certo? E esse código em PHP vai executar as instruções para salvar os dados no banco. Mas eu quero transmitir tudo via post, porque são informações que eu não quero fazer a chamada via URL usando GET. Eu quero só usar o post para tudo isso ocorrer sempre do lado do servidor. Tá? Por isso que eu chamei aqui o post. Não podemos esquecer de se eu abrir um forms, eu vou fechar o form. Tá? Ao submit, ou seja, quando eu clicar no botão submit, está vendo aqui? Por isso que o tipo dele é submit. Porque quando você clicar aqui em submit, ele vai executar a ação desse form, que é chamar um arquivo PHP para poder executar um script, certo? O que ele vai executar quando eu fizer o onSubmit? Ele vai simplesmente, gente, chamar uma função aqui, que eu estou chamando aqui de validar formulário, tá? E essa função validar formulário, ela tem aqui embaixo, ó, olha o script que eu tenho aqui, tá? Ele é bem simplinho aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui. Não posso esquecer de chamar o meu Bootstrap, porque ele também tem um arquivo aqui em JavaScript, né? Olha essa função. Adicionei aqui uma tag script, você já sabe como fazer isso, né? Que é nada mais nada menos do que um código em JavaScript aqui na minha página. E eu criei uma função nova chamada de validar formulário. Então, toda vez que eu clicar aqui em onSubmit, ele faz uma chamada nessa função aqui, tá? E aqui eu faço alguns tratamentos, certo? Na verdade, aqui é mais uma redundância que não precisaria dessa redundância aqui, porque vocês vão entender o porquê já já, tá? Bom, criei uma variável chamada produto e uma variável chamada quantidade aqui no meu JavaScript. Chamei a propriedade document.getElementById com o nome do meu input, que no caso aqui é produto, certo? E aqui, gente, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou usando esse .value.trim para eu poder validar, né, se o meu campo está vazio ou não, ou se os dados, né, em relação a que eu digitei se é numérico ou não também, tá? Então, por exemplo, aqui eu armazenei uma variável chamada produto, beleza? Esse cara. Aí aqui eu pergunto, cara, isso daqui é um campo vazio? Se sim, o campo produto não pode estar vazio. Se você quiser tirar esse string aqui, que seria... Você pode até tirar esse cara aqui, ó, para não confundir vocês. Você pode colocar, ó, você pode até tirar esse cara aqui, ó, que esse cara aqui não vai precisar. Deixa eu colocar só a validação de campo numérico, só para não confundir vocês. Para ficar mais fácil para o entendimento aqui, ó. Deixa eu tirar esse comando aqui. Ó, let quantidade. O que eu estou recebendo aqui? O valor que está no campo quantidade, certo? Cara, o campo quantidade, o valor do campo quantidade aqui, ele é um campo não numérico? É um valor não numérico? Olha aqui, ó. Se ele for um valor não numérico, ele vai mostrar a mensagem, ó. O campo quantidade deve ser preenchido com um número válido, certo? E vai dar um return false.
Quando eu dar um return false aqui, gente, ele não executa essa opção aqui, ou submit, e não chama o action. Por que eu não coloco o QTD como number? Oi? Por que eu não coloco como tipo number já? Pode ser também. Até aqui eu quis implementar alguma coisa mais em JavaScript para vocês poderem brincar. Pode. Se você quiser fazer também pode. Tá? E se tudo der certo, se não der nenhuma falha, ele dá um return true. Aí sim ele vem aqui e executa o salvar.php, o action. Ok. Beleza? Então entenda que toda essa funçãozinha aqui no JavaScript é só para validar o campo numérico. Tá? Eu tirei o que estava lá, para não confundir vocês. Era mais uma redundância, porque a partir do momento que eu coloco aqui a tag required, né, a opção aqui required, o que ele vai fazer? Ele já vai deixar o campo obrigatório. Então, se você quiser colocar a validação lá embaixo, você pode. Se você não quiser colocar, não tem problema. Você não precisa colocar. Tá? Você pode deixar o código do jeito que estava ou simplesmente deixa só a validação aqui nesse momento deixa só a validação aqui do campo numérico. Tudo bem? Tranquilo? Ah, professor, mas tá muito rápido. Como eu estou gravando esse vídeo, quando você for revisar, você pausa o vídeo e você executa os comandos aqui. Tá? E eu deixo esse código aqui também para vocês poderem trabalhar com ele lá. É lógico, vocês vão criar o de vocês, né? Mas eu deixo no Classroom para vocês poderem usar como referência aí. Tá? Então, quando eu clicar aqui em Submit, ele vai chamar o salvar.php. Tá tudo bem até aqui? Tudo isso que a gente fez até o presente momento faz parte do front-end. Só construir a página, coloquei algumas validações em JavaScript, tudo funcionou, tudo bala, tudo lindo, maravilhoso. Agora falta a parte do back-end. A parte do back-end é o que vai fazer com que as informações sejam salvas no banco de dados. Tá? Arquivo salvar.php. Declaração de variável, gente, no PHP. Ó, abrindo uma sintaxe no PHP, vocês já viram, né? Como fazer. Criando uma variável no PHP, sempre começa aqui com cifrão, o nome dela. Coloquei aqui server name, username, password e o nome do banco de dados. No caso aqui, o nome do servidor vai ser localhost, usuário root, não tem senha e o banco de dados chamei Senai. Tá? Criei 3 variáveis aqui para poder organizar meu projeto. Beleza? Criando uma conexão aqui com o banco de dados, gente. O que eu vou fazer aqui? Ó? Chamar a minha função MySQL LI. Certo? Aqui eu passo o endereço ou o host do meu servidor, o nome do usuário, que está aqui, que vocês estão vendo, a senha e o meu banco de dados. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Beleza. Lembrando que eu estou fazendo uma instância aqui desse objeto MySQL. Então, se eu estou fazendo uma instância, ele vai passar a ser com aqui. Então, toda vez que eu chamar com, ele vai estar chamando esta função. Tá? Aí, beleza. Com. Teve algum erro? Se sim, ele vai mostrar uma mensagem na tela e vai mostrar qual é a mensagem de erro. Aí ele nem vai executar mais nada, ele vai parar aqui. Quando eu chamo essa função die no PHP, ele simplesmente para de executar e ele morre aqui. E aqui eu posso colocar uma mensagem, como vocês estão observando aqui. Tá? Nesse caso, a conexão falhou e aqui a gente coloca com uma mensagem de erro. Beleza, não falhou, então eu não executei. Esse if não foi true. Tá? Então ele sai daqui. Aí ele fala, bom, se ele não falhou, o que ele vai fazer, gente? Criei mais 2 variáveis. Não estou trabalhando com post? Por que você está indo rápido? Porque vocês já viram isso daqui, trabalhando com API. Tá? Então, estou recebendo os dados aqui via post, de quais campos que eu passei lá no método post. O que eu passei aqui? Produto e QTD. Tá vendo? Então, aqui no salvar.php, olha lá, recebi como post produto e QTD.
Tranquilo? Criei mais uma variável aqui chamada de SQL e aqui eu coloquei quem? O meu comando em SQL, que é a minha query. Qual é a minha query? Qual é a query, professor? Insira na tabela produtos quais colunas? Nome e quantidade. Quais valores? Olha lá, bem semelhante ao C Sharp, né? É ou não é? Entre aspas simples, aqui eu coloco as minhas variáveis do PHP. Não é bem semelhante ao C Sharp? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Bem semelhante, né? Bom, se minha conexão, ó, se o meu com, que é a instância desse objeto aqui, ó, MySQL, executando essa query, tá vendo? Você pode pegar essa query aqui, se você quiser, e colocar direto aqui dentro. Se não, você pode fazer organizado assim bonitinho com uma variável. Se a conexão aqui for ok, eu vou chamar uma função, uma função no PHP que é chamada de echo. O que é o echo? O echo é você imprimir uma mensagem na tela. Ou um comando, que pode ser em JavaScript, por exemplo. O que eu estou imprimindo aqui, gente? Um comando em JavaScript. Qual o comando que eu estou colocando aqui? O comando alert. O alert, ele mostra aquele message box na tela do navegador, certo? Com uma frase ou uma mensagem. No caso aqui eu coloquei a operação realizada com sucesso, tá? Em seguida, eu chamei mais uma função, window.location.href. O que esse cara vai fazer? Ele vai abrir uma página de sua escolha baseado em um link. No caso aqui eu coloquei o index.php. Ah, outro ponto importante. Essa página que você está criando aqui em HTML, ela não vai ser mais uma página HTML, ela vai ser uma página PHP agora. Então vocês vão sair do mundo de página HTML, vocês vão ficar com a página em PHP. Toda vez que vocês forem trabalhar uma página que só tem HTML e JavaScript, ela é .html. Quando você tem um projeto onde você faz uso de HTML, JavaScript e PHP, por exemplo, a sua página vai ser .php. Se o seu código só tiver instruções em PHP, a sua página vai ser Agora, se ela for um mix entre HTML, JavaScript e PHP, a sua página então vai ser .php. Então isso é um ponto muito importante, tá? Beleza? Vai redirecionar, fechei o script e, obviamente, muito importante, você vai fechar a conexão com o banco. Finaliza aqui a sintaxe do PHP. Ô, gente, esse código aqui está bem intuitivo? Sim. Por que eu não estou fazendo mais lentamente? Vocês já viram o PHP aqui, né? Certo? Tá bem tranquilo? Beleza, professor. Fiz isso aí, funcionou. Você entra lá na pasta htdocs do Apache, né, ou do Champ, no caso é do Apache, e lá na htdocs você joga o seu projeto e executa lá. Por quê? Agora não tem como você executar nada fora da pasta htdocs dentro do Apache. O Apache está rodando o PHP, certo ou não? É um servidor que está rodando o PHP. Então, não tem como você rodar o seu projeto fora do Apache. Você tem que rodar lá dentro, na pasta htdocs, por causa do index. E como que você roda, meu filho? Localhost, no caso aqui dentro da pasta htdocs lá do meu servidor, eu coloquei uma pasta chamada Senai, e dentro da pasta Senai eu joguei o meu arquivo index.php e o arquivo salvar.php. Aí eu estou chamando o index.php aqui direto. Tudo bem ou não? Ficou alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então vamos reproduzir. Ah, professor, e a tabela? Como faz para criar a tabela? Bom, você já sabe como fazer, uma tabela bem simples, né? Só para ilustrar como é que eu fiz a tabela aqui. Criei uma tabela chamada produtos, muito simples aqui, tá, gente? E nessa tabela produtos tem ID, nome e quantidade. O campo nome, né, é obviamente uma string, certo? Então é um varchar. Quantidade é um valor inteiro, então é do tipo int. Pronto, acabou.
Só coloquei o ID com auto-incremento, que você já sabe como fazer também. Beleza?